Na terceira aula do nosso curso Consumo Consciente. Estamos na unidade 1. Falamos já nas aulas passadas sobre a utilização dos recursos naturais, né, e toda essa história, né, envolvendo a origem do consumo. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E em relação ao consumo é muito interessante a gente ver que cada um de nós, pela nossa cultura ou pela nossa forma de ver o mundo, a gente tem preferências diferentes em relação ao consumo. Então essa figura é bem interessante, a gente vê que as pessoas têm necessidades e desejos, que a gente vai falar sobre isso, diferentes. Então a gente vê que essa mulher do meio aqui pensa em uma viagem, então a gente tem a Torre Eiffel, né, simbolizando Paris, o Coliseu. Esse rapaz aqui ele já está pensando no consumo de uma bicicleta, por exemplo. Essa outra já está pensando em uma viagem em uma ilha paradisíaca, por exemplo. Essa outra está pensando em roupas e esse está pensando em carro. Então, cada um de nós tem, de acordo com a sua renda ou de acordo com os seus desejos, a gente tem uma propensão diferente em escolher produtos diversos um do outro, tá? E é isso que as empresas buscam, é oferecer os produtos e serviços para atender os mais variados tipos de consumidores, ok? Então a gente vem para o primeiro conceito, que é o conceito de necessidade. Então eu peguei essa figura aqui, que é um famoso personagem, né, o Free Willy, né, o Piccolino, né, esse personagem de desenho animado, a gente tem ele aqui com um prato vazio. E só de olhar para ele, a gente já pode entender que ele está sentindo o quê? Fome, não é? Ele está com a cara muito triste, simbolizando fome, e isso é potencializado na nossa visão pelo prato de comida vazio. Então, além dele estar com um semblante de fome, também vemos um prato vazio. Então, a necessidade de se alimentar, ela é inerente a todos os seres vivos, né? Então, nós, seres humanos, nós precisamos de alimento, porque se passar um tempo sem se alimentar, a gente vai ficar desnutrido e pode correr sérios problemas de saúde, ok? Então, a necessidade, no caso de, de se alimentar, ela faz com que nós busquemos o alimento. Então, o nosso personagem aqui, o Phil Willis, né, ele está pensando, né, estou com fome, mas se eu comer 3 peixes, irei ficar saciado. Então, da mesma forma, a gente pode fazer o mesmo raciocínio para nós. Se chega de manhã, tu acordou e está com fome, tu vai tomar um café com leite, tu vai comer um pão, um biscoito, né? Na hora do almoço, por exemplo, tu vai no restaurante e almoçar, self-service, por exemplo, ou alguém está com fome, mas resolve fazer pipoca, o outro resolve comer um lanche. Cada um tem as suas diversas escolhas para atender aquela necessidade. Então, tu está com sede, aí tu vai tomar água, mas aí um outro vai preferir um suco natural, aí de repente um outro vai preferir um refrigerante. Cada um vai escolher a forma particular para atender aquela necessidade que é a mesma, ok? Então, uma outra necessidade, nós temos necessidade de nos comunicarmos. Isso faz parte do ser humano. Então, eu posso pegar e usar um celular e mandar uma mensagem para alguém. Ou tu pode abrir a janela e gritar ao vizinho, tu também está se comunicando. Ou tu vai mandar um e-mail, por exemplo. Ou tu vai pegar o telefone ou o celular e ligar. Então, as necessidades, elas fome, sede, comunicar-se, mas o atendimento delas vai variar de pessoa para pessoa. O nosso amiguinho aqui, ele, para matar a fome, ele está pensando nos peixes, mas tu poderia pensar numa carne de frango, por exemplo, ou
em um determinado carne, né, de boi, ou alguém pensar, não, eu prefiro salada, as formas são diferentes para atender o mesmo tipo de necessidade. E aí as necessidades elas podem ser classificadas, conforme a literatura de administração, em necessidades biogênicas, que é o que a gente falou, né? Alimento, ar, água, abrigo. Então imagina uma época de frio, tu tem que se abrigar, colocar um casaco, estar protegido dentro de uma casa, de um ambiente, para te proteger daquele frio, ou te proteger do calor. Né? Essas são chamadas necessidades biogênicas. O ar é uma necessidade particular, porque basicamente a gente só pode atendê-la respirando. Né? Então não há uma outra forma. O alimento, tu tem as várias formas, a água pode ser por meio de um substituto que não substitui tanto, né? O refrigerante, o suco, o abrigo também tu tem várias formas, mas o ar é a necessidade de respirarmos, é uma das necessidades biogênicas. E a gente tem as chamadas necessidades psicogênicas. Essas são relativas ao ser humano, né? Estão ligadas à nossa forma de pensar e estão ligados muito ao poder de aceitação. Tu estar dentro de um grupo e ser aceito por esse grupo. Né? Então, isso vai levar, por exemplo, à questão de status, poder, associação. Então, é aquela pessoa que vai se sentir muito propenso a consumir os produtos indicados por uma celebridade. Ou então tu vai seguir numa rede social, no Instagram, no Facebook, determinadas celebridades, porque elas se sentir junto dela, mesmo que seja virtualmente, que ela nunca saiba que tu exista, é importante para ti, é uma necessidade. Olha, eu acompanho sempre as redes sociais de tal atriz, de tal ator ou autor, ou cantor, ou jogador de futebol, ou esportista qualquer. Então a pessoa sente essa necessidade de estar associado a essa pessoa que ela admira por alguma razão. Né? A questão do status, então a pessoa vai se alimentar num restaurante chique, ou vai vestir uma determinada roupa, ou vai fazer viagens em locais caríssimos, ou locais em que impressionem as outras pessoas. Então essas necessidades algumas pessoas vão ter. Né? Elas não são relacionadas a necessidades biogênicas, e sim psicogênicas, mas que são importantes para muita gente, ok? A outra seria a necessidade de poder. Então, por exemplo, a gente pode pensar aí nos políticos, né? Qual a importância deles, por exemplo, para estar sempre concorrendo a cargos públicos? Porque é uma necessidade de poder. Precisa ter aquele poder para poder resolver as coisas, em alguns casos, para o bem da coletividade. Em outros casos, a gente sabe que, infelizmente, não é por aí. Então, a gente chega a um conceito importante, porque temos aqui as necessidades, que elas têm a ver com a parte orgânica, né, fisiológica do ser humano, como o alimento, a água, o abrigo, o ar, ou relacionada a essa parte psicológica e social do ser humano, que é a necessidade de status, poder e associação. Por outro lado, o desejo é a forma particular, como eu tinha dito antes, a forma particular de se atender uma necessidade. Então, se dá meio-dia e tu começa a sentir fome, essa é uma necessidade, alimentar-se. Né? Só que o atendimento dessa necessidade vai variar de pessoa para pessoa. E isso vai depender de vários aspectos, inclusive da renda da pessoa. Então ela pode matar essa fome, né, cumprir essa necessidade dela por vários meios. Ela pode fazer almoço em casa, ela pode ir no restaurante, ela pode ir numa lanchonete ou lancheria, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, e pedir um x-tudo, por exemplo. Ela pode, não, hoje eu não estou com tanta fome assim, e está muito quente, então eu vou só na sorveteria e tomar um sorvete.
e comer uma barra de chocolate, por exemplo. Então vejam que a necessidade que é alimentar-se é a mesma para todo mundo, só que a forma particular é o que a gente chama de desejo, ok? Ela pode variar ao extremo de acordo com as preferências de cada um, de acordo com os gostos, de acordo com a renda da pessoa, de acordo com a cultura também da pessoa, né? Então, provavelmente, se em determinados locais, por exemplo, nos Estados Unidos, de repente a pessoa vai querer um, um, uh, um lanche do McDonald's, por exemplo. Ah, mas se a pessoa está em uma outra região, uma região mais rural, de repente ela vai querer uma alimentação mais saudável, uma coisa diferente, né? Frutos da terra, por exemplo. Então vai variar muito de um para o outro. Tá? E aí a gente vem, esse exemplo eu já tinha comentado, né, a questão da necessidade que temos de nos comunicarmos. Essa é uma necessidade, o ser humano é um ser que ele precisa se comunicar com semelhantes, e aí seja pela linguagem verbal, ou seja pela linguagem escrita, ou seja pelas várias formas de gestos, né? Hoje a gente tem a linguagem brasileira de sinais, né? Libras, formas de se comunicar. Então isso é necessidade do ser humano. Só que o desejo, a forma que a gente vai se comunicar, vai depender de cada um. Então alguém, por exemplo, vai preferir ter um celular mais simples, ou vai preferir, ou porque não tem a renda para comprar aquele celular mais potente. O outro, não, eu preciso de um smartphone que me dê todas as facilidades, porque isso faz parte do meu trabalho ou da minha vida. Então, a outra pessoa, não, eu prefiro, ao invés de ligar para a pessoa, eu prefiro ir na casa da pessoa e dar o recado que eu preciso. Então, a forma de se comunicar vai variar bastante. E o meio utilizado também. Isso vai depender de cada um, dos seus gostos, preferências e também da renda e da cultura, ok? Da mesma forma que a gente viu aqui antes, vai servir para esse exemplo também. Então, necessidade e desejo, quando a gente sente uma necessidade, cria-se um estado de tensão. Então, chega às 11 horas da manhã, tu começa a sentir um pouco de fome, chega meio-dia, ela já começa a apertar, e aí chega meio-dia e meio, uma hora, tu precisa se alimentar de qualquer forma. Ah, tu começa a sentir sede, não toma água agora, não toma depois, vai chegar um momento que isso vai apertar. E os vários tipos de necessidades que temos, principalmente as necessidades fisiológicas. Isso vai fazer com que a gente, por meio desse estado de tensão, crie, execute uma ação, né, para atender o nosso objetivo e fazer a tensão ficar aliviada. É isso que provoca a nossa motivação. Então tu está com uma baita fome, vai no restaurante, almoça, tu fica aliviado. Eu almocei e consegui matar a minha fome. Então as necessidades e desejos, elas são trabalhados pelo marketing. O marketing, sabendo que as pessoas têm necessidades fisiológicas, né, as biogênicas ou as psicogênicas, o marketing procura trabalhar produtos e serviços que atendam a essas necessidades. E é por isso que a gente tem um desenvolvimento cada vez maior de produtos tecnológicos visando atender a nossa satisfação. Então, maior consumo, maior utilização de recursos naturais também. Né? A gente passa a ter todo o entendimento dessas necessidades e são criados produtos que não existiam antigamente. Por exemplo, a televisão não existia há 5 décadas atrás, ou 6 décadas atrás. O notebook, o computador não existia, o celular não existia. Então são criados produtos novos para atender as demandas dos consumidores. E isso faz com que a gente necessite de mais recursos naturais. Então, isso pode provocar, né, o chamado consumismo, em contraponto ao consumo, que é aquilo que realmente a gente precisa. Né? E aí fica a questão, né? Consumo, consumismo, como tomar a decisão, o que fazer, a responsabilidade que cada um de nós temos, ok? Então é isso, é a nossa aula de hoje, né? A origem do consumo, e na próxima aula a gente vai falar da origem do consumismo. Relembrando as redes sociais, então
os nossos livros, né, o Instagram Ricardo.escritor, os nossos canais no YouTube e os nossos canais da Administração Verde. Relembrando mais uma vez, grande parte do nosso curso ele está dentro desse livro aqui, o Consumo Consciente, que pode, quem tiver algum interesse, é só entrar em contato comigo pelo Instagram ricardo.escritor. Então, até a próxima, agradeço a atenção de todos e bons estudos.